Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada de estudo, reflexão e aplicação dos conhecimentos da doutrina espírita. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir a nossa página e checar os nossos episódios semanais lançados todas segundas-feiras. E no episódio de hoje vamos falar sobre aflições e curas, um tema inevitável na vida de todos nós. Começando então com uma mensagem da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco no livro Plenitude, quando ela vai dizer que o sofrimento é via de redenção espiritual em face do incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando por através dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. Então aqui a gente já vê como a Joana de Ângeles aborda essa questão do sofrimento, das aflições, como via de redenção espiritual por conta de um desenvolvimento do nosso espírito que é imperfeito, porém perfectível, como nós sempre falamos aqui no nosso podcast. Ela também vai dizer que é uma opção pessoal, que é um roteiro que é destituído de uma ação punitiva. Claro, como nós também já falamos sobre justiça divina, não existe injustiça por conta de Deus ou da parte do nosso Pai Celestial. O indivíduo passa pelo sofrimento por conta própria, por conta da lei de ação e reação, por conta da lei de progresso, como nós vamos ver. O Espiritismo, então, ele nos ajuda a olhar para a dor, para o sofrimento e para a saúde, para as curas, com um novo entendimento, não como um castigo, mas sim como um recurso de educação espiritual. Nós aprendemos com os espíritos que nos passaram tantas mensagens boas que essas experiências sofridas, doloridas, elas têm sempre um objetivo: o progresso do espírito, de uma forma ou de outra. No Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós vamos aprender que as aflições elas podem ser provas ou expiações. Então o sofrimento ele pode provir de uma prova, que é algo que é escolhido pelo espírito antes de encarnar, para que ele consiga desenvolver virtudes como a paciência, como a fé, a humildade, a resignação, ou então como expiações, que são consequências de erros cometidos no passado, mas que agora aquele espírito recebe então essa oportunidade de reparação, essa oportunidade do ajustamento que outrora foi quebrado. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala que as vicissitudes da vida, elas podem se originar ou nesta vida, nesta encarnação, ou então numa vida passada, mas sempre levando em conta a justiça divina que não favorece nem penaliza pessoa alguma de forma arbitrária, que vai ao encontro da mensagem que eu li no começo da Joana de Ângeles, falando também da justiça divina sendo um fator preponderante nas aflições, no sofrimento. Nós vemos como que as tribulações da vida, os problemas que decorrem dessa vida, que ainda é uma vida num planeta de provas e expiações, ela pode ser imposta a espíritos que são endurecidos ou muito ignorantes, para levar esses espíritos a escolher com mais conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos que estão arrependidos daquilo que fizeram. E aí optam por reencarnar, passar por um sofrimento, por uma aflição, a fim de que consigam a cura, a fim de que consigam aquela reparação no caminho da evolução individual e intransferível do espírito. Então é importante nós termos em mente aqui, meus amigos, minhas amigas, que nem todo sofrimento suportado neste mundo é necessariamente o indício de uma determinada falta, necessariamente seria uma expiação, não. Muitas vezes são provas que são escolhidas pelo Espírito
para que ele consiga dar um passo adiante na sua depuração espiritual ou acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação ela serve sempre de prova, o Kardec vai nos falar, mas nem sempre a prova é uma expiação. Nós temos então a questão do corpo físico, que nós encarnados aqui habitamos. Ele é como se fosse esse instrumento da alma. Da mesma forma que um operário precisa das ferramentas, esse nosso corpo físico, como sendo uma ferramenta de evolução, ele vai expressar muitas vezes as necessidades do nosso espírito. Um outro autor chamado Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele comenta como que o sofrimento físico ele funciona como o atrito que faz o polimento da pedra bruta. Que cada enfermidade, então, pode ser entendida como um convite a refletir sobre os nossos hábitos, sobre os nossos valores, sobre as nossas atitudes e como que nós estamos cuidando da nossa vida, do nosso corpo físico, seguindo os objetivos que foram traçados quando ainda estávamos no plano espiritual. É importante salientar então que o corpo ele pode adoecer, mas a alma, com esse adoecimento, ela pode até se fortalecer, porque é na enfermidade, é na doença, nas aflições que muitas vezes nós descobrimos uma força interior. Podemos praticar a fé, a solidariedade. No capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós aprendemos que a dor, ela educa e ela liberta. A dor, o sofrimento, nos ajuda muitas vezes a abandonar o orgulho, a despertar a compaixão e abrir os nossos olhos para a fragilidade da vida material. Outro autor, o Leon Denis, dizia que a dor é uma grande reveladora porque ela nos mostra que a verdadeira felicidade não está na posse das coisas materiais, mas na elevação do espírito. As doenças prolongadas, portanto, podem despertar na família sentimentos de amor, de paciência, de solidariedade, revelando a todos uma chance de crescimento coletivo. Nós temos inúmeros exemplos do nosso mestre querido realizando curas, mas nunca de uma forma mágica ou arbitrária. Jesus sempre ligava a cura à fé e à transformação íntima, tanto que antes de curar ele perguntava: "Creis que eu possa fazer isto? Creis que eu possa te curar? O que desejas de mim?" Jesus fazia essas perguntas mostrando que a verdadeira cura depende dessa abertura da alma, do desejo sincero de mudança. Em outras passagens, o nosso mestre também falava: "Tua fé te curou", nos ensinando que a saúde plena não vem apenas do desaparecimento dos sintomas, mas da renovação moral e espiritual. Podemos pensar aqui de uma forma até mais didática entre dois pilares necessários para a cura. Primeiro é o querer. Realmente querer que a cura ocorra, querer que o sofrimento cesse e tomar as atitudes e as ações necessárias para resolver aquela aflição. E o outro seria o crer, que é essa fé que acredita de fato no processo curativo. Mas e a ciência, a medicina e o espiritismo? O espiritismo não nega nem substitui a medicina, pelo contrário, Kardec e tantos outros autores nos ensinaram que a ciência e a fé devem caminhar juntas. Logo, nós devemos sim buscar os recursos médicos disponíveis, que já foram descobertos pela ciência com os avanços tecnológicos também, mas ao mesmo tempo cultivar a oração, cultivar a fé, cultivar a renovação íntima. A verdadeira cura é resultado dessa união do cuidado material e do cuidado espiritual. Até porque, meus amigos e minhas amigas, muitas vezes nós pedimos apenas a cura física. E nós temos que refletir em alguns pontos, então. Primeiramente, que a cura espiritual, comparada com a física, não significa ausência da dor, mas presença da serenidade, da resignação. Quando nós aceitamos a enfermidade com essa resignação ativa,
sem revolta, mas com fé, transformamos a dor em degrau de evolução, pois muitas vezes esse sofrimento ele faz parte, como nós já falamos, de uma prova ou de uma expiação, e ambos são importantes para a alma. A oração, portanto, é um recurso poderoso, não só para pedir o alívio, mas principalmente para fortalecer a alma no enfrentamento daquela prova. Pedir pelos ombros mais largos, como nós falamos muitas vezes. No livro Pensamento e Vida, o autor espiritual Emmanuel nos fala que a saúde é essa harmonia da alma, a saúde integral de fato. Isso significa que não basta cuidar só do corpo, é preciso alinhar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes com as leis de Deus. Paz interior, gratidão, perdão, fé são verdadeiros remédios para a alma. Quantas vezes a mágoa, o ressentimento, o egoísmo e os pensamentos associados com eles adoecem o corpo, enquanto que o amor e a compaixão trazem a leveza do espírito, trazem a resignação e muitas vezes até mesmo o fim do sofrimento. Felizmente, o Consolador Prometido, ou seja, o Espiritismo, nos assegura que não há sofrimento inútil. Tudo tem um propósito educativo. Mesmo quando a cura física não chega, há sempre uma cura interior acontecendo. O espírito se torna mais paciente, mais compreensivo, mais próximo de Deus. Uma mensagem interessante do livro chamado Ceareiros de Volta, psicografado por Valdo Vieira, fala o seguinte: apliquemos o Evangelho para os outros e para nós, a divina farmácia, valiosa e gratuita, cujos remédios jamais oferecem o perigo de contraindicações, endereçados a campo extenso de distúrbios, apresentando fórmula real e honesta, de uso fácil e preço ao alcance de todos. Então, meus amigos e minhas amigas, o Evangelho é essa divina farmácia que possui todos esses benefícios que nós temos que fazer uso. E aí, caindo numa parte mais prática aqui do nosso episódio, como de costume, como é que nós podemos praticar então as lições relacionadas ao sofrimento e à cura? Primeiramente, fazer aquilo que eu acabei de falar, aplicar o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Deus no nosso dia a dia. Podemos também praticar a paciência e a resignação, entendendo que nenhum sofrimento é inútil, que todo sofrimento nos traz alguma lição, alguma mensagem. Número 3, eu trouxe aqui o entendimento, estudar, se aprimorar, tentar adquirir esses conhecimentos verdadeiros para que eles não só tragam consolo, mas ajudem a pautar as nossas ações. Número 4, quem sabe a oração, essa ferramenta poderosíssima de alcance a todos também, esse momento de conexão com Deus, pedindo os ombros mais largos para nós e para os outros também. E número 5, cuidar do nosso instrumento, sim, cuidar do nosso corpo físico, fazendo uso das tecnologias e da medicina que temos à nossa disposição já, pois a Terra também progride materialmente, para que nós possamos ainda ficar bastante tempo aqui fazendo bem neste planeta. A doença, portanto, o sofrimento visto pelo olhar espírita não é castigo, mas um remédio da alma. Amargo, muitas vezes, na maioria das vezes até, mas profundamente eficaz e necessário. A cura definitiva não acontece no corpo, mas no espírito imortal, ao longo das várias encarnações. Que nós possamos então, meus amigos e minhas amigas, encarar os desafios da saúde como oportunidades de aprendizado, confiando sempre no amor e na sabedoria do nosso Pai Celestial. Chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Se essa reflexão, como de costume, trouxe alguma paz, alguma esperança, algum benefício, compartilhe ela, compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares. Lembre-se, toda semana temos novos episódios, às segundas-feiras e a cada 2 sextas-feiras a série especial Sexta da Parábola. Até o nosso próximo encontro.
Que a paz de Jesus esteja sempre com você, do sofrimento à cura. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.